Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Eu leio na Bíblia que eu tenho aqui em minhas mãos o texto sagrado que o pastor quer compartilhar com os irmãos nesta série de mensagens esse mês de julho sobre as igrejas do Apocalipse. Carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Pai, querido Deus, mais uma vez, em oração, buscamos a face do Senhor, porque sabemos, temos certeza de que o Senhor olha para nós com olhar de ternura, de bondade, de amor, o olhar do Senhor que nos motiva, o olhar do Senhor que nos revigora. Por isso, ó Pai, buscamos a Tua face, a face bendita, abençoadora do Senhor, nosso Pai. Obrigado por esta manhã, desse domingo, desse novo dia que o Senhor acrescenta às nossas vidas e o privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Aqui viemos, ó Pai, pela permissão do Senhor, porque o Senhor mesmo é que nos trouxe aqui para podermos estudar a Tua palavra, cantar, orar, adorar a Ti, ó Pai. Mais uma vez nós agradecemos pela Tua palavra, bendita palavra, palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor a tem preservado ao longo dos séculos, para que nela, Tua palavra, conheçamos mais e melhor o Teu querer. Abençoa, Senhor, esta Tua igreja que foi plantada aqui há 49 anos atrás. E abençoa-nos, ó Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, para sermos fiéis àquilo que o Senhor quer e deseja para a Tua igreja. Dá-nos entendimento, Senhor, porque queremos conhecer a palavra do Senhor da maneira que o Senhor quer que nós a conheçamos. Por isso, sensibiliza-nos, ó Pai, por inteiro, para compreendermos e recebermos com alegria a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, impossibilitados, em tratamento de saúde. Estende a Tua mão sobre aqueles que estão com limitações físicas, ó Pai, não podem estar aqui na Tua casa. Senhor, abençoe a cada um, porque cada um precisa do vigor, do cuidado que o Senhor sempre presta, Senhor sempre dá. Oramos no nome de Jesus. Amém.
Hoje, irmãos, é a carta à igreja de Esmirna. O que nós podemos aprender com esse texto sagrado que nós lemos? Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Durante o domínio romano, que quando falamos das cartas e no livro de Apocalipse, temos que entender que todo o contexto político, todo o contexto dominante, todo o contexto de autoridade era o Império Romano, praticamente. E durante o domínio romano, Esmirna, a cidade, se tornou o centro de idolatria oficial. Esmirna era conhecida como sendo a cidade guardiã do templo da idolatria. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração ao imperador. No ano 26 depois de Cristo, foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Era uma cidade idólatra, era uma cidade marcada pela idolatria. A arqueologia, anos e anos depois, e a arqueologia moderna, tem encontrado na cidade de Esmirna, no trabalho de arqueologia, tem encontrado imagens que comprovam, que mostram quanto aquela cidade era voltada realmente para esta religiosidade. Na época do Novo Testamento, na época que foi esses acontecimentos, aproximadamente, não era uma pequena cidade, porque Esmirna tinha aproximadamente 100 mil habitantes. Então, para aquela época, era uma grande cidade, era uma cidade, de certa forma, grande aquela cidade. Apesar de ser uma cidade próspera, porque a palavra Esmirna é a palavra que deriva da palavra mirra, que era realmente perfume, plantação de mirra que se produzia um perfume. Por isso que a palavra Esmirna quer dizer cheiro suave, perfume agradável, perfume suave. Foi durante o ministério de Paulo, quando Paulo estava pregando na Ásia, provavelmente, porque a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 19, versículo 10, que os que habitavam na Ásia, a Ásia conhecida de então, a pregação do evangelho nas cidades ali da Ásia, no tempo do ministério de Paulo, na terceira viagem missionária de Paulo, Paulo pregou na Ásia e os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Evangelho de Jesus. Então, provavelmente, a igreja de Esmirna tenha surgido como resultado exatamente do trabalho, da obra, da pregação do apóstolo Paulo na sua terceira viagem. O que o texto sagrado que nós lemos, então, traz para nós? E sempre nós vamos encontrar nas 7 igrejas, nas cartas das 7 igrejas, nós vamos encontrar, de certa forma, uma estrutura do texto sagrado. E a primeira coisa que nós vamos encontrar é a maneira como Jesus se identifica com a igreja. Porque em todas as cartas, nós vamos encontrar exatamente Jesus se identificando com a igreja. Jesus se apresentando à igreja. E como que Jesus se identifica com a igreja de Esmirna? Jesus se identifica com a igreja de Esmirna dizendo o seguinte: eu sou o primeiro
eu sou o último, sou o alfa, eu sou o ômega. Jesus começa, portanto, falando àquela igreja, se identificando com a igreja, dizendo que ele é o primeiro e o último, e também dizendo, eu sou aquele que estive morto, eu fui morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte, e eu tenho a chave do inferno. Estas frases de Jesus, essas palavras de Jesus, essa maneira como Jesus estava se identificando com a igreja, traz um destaque, que é importante para aquilo que Esmirna estava vivendo. Jesus destaca falando sobre a vitória sobre a morte, que ele venceu a morte. E era importante que a igreja de Esmirna compreendesse essa identificação do Senhor Jesus em função daquilo que Jesus haveria de dizer à igreja daqui a pouco mais, nas suas palavras. Então, Esmirna precisaria saber que aquele que anda no meio dos castiçais, que é Jesus, que está presente na vida da igreja, ele se identifica com Esmirna. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que fui morto, mas que tornou a viver, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Era importante Esmirna saber isso, porque haveria a igreja, os cristãos de Esmirna haveriam de encarar as perseguições difíceis que viriam sobre ela. E Jesus queria dizer para a igreja de Esmirna, olha, eu não fracassei diante da morte, eu fui morto, mas eu ressuscitei e eu estou vivo. Era importante isso para aquela igreja. Aí Jesus segue fazendo o elogio àquela igreja. E qual foi o elogio que Jesus estava dizendo para a igreja? Mais uma vez Jesus diz, eu conheço a tua tribulação, mas eu conheço também a tua pobreza, mas és rico, e eu conheço também a blasfêmia daqueles que se declaram judeus e que não são judeus, sendo antes sinagoga de Satanás. Esmirna a cidade possuía uma das maiores ou em quantidade de colônias de judeus. Muitos judeus moravam em Esmirna, havia muitas colônias judaicas. Jesus declara dizendo, eu conheço a tua tribulação. Claro, aquilo que falamos semana passada, Jesus que anda no meio dos candeeiros, ele conhece em profundidade, ele sabia o que exatamente aqueles cristãos, aqueles crentes estavam vivendo e passando. E Jesus diz assim, eu sei, eu conheço, eu estou observando, eu tenho conhecimento da tua tribulação. A palavra conheço aqui é uma palavra forte também. Não é aquele conhecer porque alguém disse, não é um conhecer porque eu estou contemplando algo que está acontecendo ali do lado de fora, estou vendo. Mas é um conhecimento apurado, é um conhecimento de perto. Jesus estava dizendo que ele sabia profundamente o que aqueles cristãos estavam vivendo, estavam passando. A palavra tribulação tem esse sentido de pressão, uma pressão que vem de fora, algo que aperta e que tenta fragilizar aquele que está sob esta pressão. Jesus diz ainda, apesar da Esmirna ser uma cidade próspera, mas Jesus diz, mas eu também conheço algo, além da tribulação, eu conheço alguma coisa de vocês. E por que Jesus estava dizendo que conhecia e sabia que Esmirna, eu conheço a tua pobreza? Mas tu és rico,
mas eu conheço a tua pobreza. Apesar de morarem numa cidade próspera, os cristãos de Esmirna eram pobres. E por que eram pobres, irmãos? Eram pobres por causa da perseguição. Eram pobres porque aquilo que eles tinham sido confiscados pelo império. Eram pobres porque tinham dificuldade para comprar. Eram pobres porque eram perseguidos. Eram pobres por causa da discriminação aos cristãos por causa da fé. Numa cidade próspera, numa cidade com prosperidade, aqueles que se tornaram cristãos começaram a perder aquilo que eles tinham. Começaram a perder as suas posses, se tornaram pobres. Por isso que Jesus destaca. Jesus não enfatiza a pobreza daqueles crentes pelo fato de não quererem trabalhar, ou porque é outro motivo, não. Jesus destaca a pobreza dizendo assim: eu conheço, além da tribulação, eu conheço a tua pobreza. Jesus estava como que dizendo: eu sei qual é a causa de vocês estarem vivendo desta forma. Eu sei porque vocês perderam as suas propriedades, as suas posses, eu sei de tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz que conhecia a pobreza, mas Jesus faz um contraste dizendo assim: mas vocês são ricos. E é claro que Jesus está falando de um outro tipo de riqueza. Aquela riqueza que muitas vezes nós não a consideramos como deveríamos considerar. No tempo que nós estamos vivendo e caminhando cada dia para nos depararmos com as lutas, os problemas, as dificuldades, as perseguições, como que nós precisamos reconhecer, valorizar a riqueza da alma, a riqueza espiritual. Aquela igreja passava por tribulações, aquela igreja passava por pobreza por causa da fé. Mas Jesus diz uma outra coisa, eu também conheço uma outra coisa que está acontecendo, porque vocês são vítimas de blasfêmia dos falsos judeus. Aqueles que se dizem judeus, mas na verdade não são judeus, porque na verdade são como que sinagogas de Satanás. Olha o que eu falei antes, que Esmirna tinha muitas colônias judaicas, muitos judeus, e Jesus aqui lembra, e falando sobre as sinagogas, que era uma organização tão importante no cenário dos judeus, mas Jesus agora classifica e diz e mostra que aquelas sinagogas que eram sinagogas de Satanás. Jesus disse: eu conheço a blasfêmia. O que é blasfemar? Blasfemar é falar mal. Falar mal contra Deus, principalmente. Isso que é blasfêmia, é blasfemar. Aqueles crentes de Esmirna passavam pelo sofrimento da blasfêmia de moradores daquela cidade. Aqueles que se diziam judeus, que judeus, de certa forma, deveriam apresentar uma religiosidade, uma fé no monoteísmo, deveriam apresentar uma fé naquilo que haviam aprendido pelo fato de serem judeus, a nação de Israel, escolhida para trazer o Messias, mas agora estavam blasfemando contra aquela igreja, contra aqueles crentes. Ou seja, além da perseguição romana do império, Esmirna sofria perseguição dos judeus.
ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes, podemos assim dizer, descendentes espirituais de Abraão, Jesus disse que eram servos de Satanás, sinagoga de Satanás, que é o principal mentiroso e acusador dos fiéis. E assim eles estavam exercendo ali em Esmirna, acusando, blasfemando. Esta era a situação da igreja. Jesus diz: eu conheço vocês, e eu sei que vocês passam por tribulações, eu sei que vocês estão vivendo numa pobreza por causa da fé, e vocês estão vivendo pressionados pela blasfêmia dos judeus. Já imaginaram, irmãos? Já imaginaram uma igreja lá no primeiro século? Já imaginaram essa igreja vivendo exatamente nessa situação? Hoje nós vivemos num tempo de bonança, podemos assim dizer. Quem aqui teve a sua propriedade confiscada? Quem aqui está vivendo na pobreza? Quem aqui está vivendo sem recursos por causa da fé? Temos vivido num contexto forte de blasfêmia em relação àquilo que nós fazemos, ainda que muitas vezes uma coisa e outra surge, mas isso tem trazido aquela mesma angústia, sofrimento, dor e perseguição que vivia Esmirna. Jesus, diante disso, Jesus faz uma chamada à igreja, uma chamada de ação e ao mesmo tempo de advertência à igreja de Esmirna. Jesus disse assim: não temas as coisas que tens de sofrer, não temas, porque o diabo, olha só, o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser desprovados, e aí vocês terão uma tribulação de 10 dias. Aí aquele clássico versículo, um dos mais conhecidos no livro de Apocalipse, Jesus diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estou entendendo porque Jesus se identifica com a igreja, como Jesus se identificou com a igreja dizendo: eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o último. Estou entendendo porque Jesus disse para a igreja assim: olha, eu sou aquele que fui morto, mas reviveu e que estou vivo para todo sempre. Jesus se identifica dessa maneira, dessa forma com a igreja, irmãos amados, exatamente porque Jesus teria esta palavra de advertência para a igreja, agora dizendo à igreja: ser fiel até a morte, porque o diabo vai colocar alguns de vós na prisão para serem provados. Tereis tribulação. E aí, irmãos, preste atenção numa coisa que é muito significativa quando a gente estuda sobre Esmirna, e que eu gostaria que ficasse bem latente em nós. O conforto oferecido por Jesus não é o conforto do livramento das tribulações e do sofrimento. Jesus não disse para Esmirna: olha, eu não vou permitir que o diabo lance alguns de vós na prisão. Jesus não disse isso. Jesus não disse: olha, eu não vou permitir que vocês passem por essas provações. Jesus não disse isso. O conforto de Jesus para a sua igreja, irmãos amados,
não foi o conforto de um livramento do sofrimento. Mas Jesus, ele anima os discípulos de Esmirna a não desistirem por causa das tribulações que viriam. Não era uma mensagem para livrar do sofrimento, mas era uma mensagem para confiarem no conforto e no consolo. Lá em Apocalipse 21, 8 diz que os covardes não têm esperança em Cristo Jesus. Crentes que fogem da responsabilidade diante de Jesus por medo de sofrer, não são dignas da comunhão com Ele, o Senhor. A promessa de Jesus era de conforto, de consolo, ao invés de repreender o sofrimento e a tribulação. O diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. O diabo é visto como a fonte de perseguição. Qualquer que fosse a natureza da perseguição, de onde viesse a perseguição, fosse dos judeus ou dos romanos, não importa. Jesus estava dizendo que a fonte da perseguição era o mal, era o diabo. Alguns seriam presos. Provavelmente, conforme a história diz, alguns passariam por julgamentos e morte. Por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte. Ser fiéis até que, se necessário for, morrer. Vocês serão colocados à prova e terão tribulação de 10 dias. O efeito da tribulação, irmãos, olha só. O efeito da tribulação seria o de provar a fé daqueles irmãos. O efeito da tribulação não é para nos destruir, para nos arruinar. O efeito da tribulação não é para blasfemar. O efeito da tribulação não é para desistir. O efeito da tribulação era exatamente para provar a fé daqueles crentes, daqueles irmãos. A lealdade a Cristo da igreja de Esmirna seria testada sob ameaças até de morte. Mas Jesus diz que aquela perseguição, aquela dor intensa, que ainda não seria grande tribulação, mas aquela dor intensa que naquele tempo seria uma tribulação imensa para aquela igreja, a perseguição não continuaria para sempre. Não. Por isso que a expressão aqui, que Jesus disse, tereis a tribulação de 10 dias. 10 dias sugere um tempo curto, mas o número 10 significa um tempo completo, um tempo intenso, ou seja, ainda que sendo um período limitado daquela tribulação que Esmirna iria viver, mas seria um tempo limitado, mas seria um tempo de tribulação ferrenha, intensidade na dor. Os anos se passaram e a história diz como que Esmirna, os crentes ali sofreram.
A igreja de Esmirna ficou conhecida na história como sendo a igreja dos mártires. Morar em Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os crentes, para os cristãos. E às vezes, a gente lê o texto, a história, contexto, e a gente fica imaginando e pensando tudo que estava acontecendo, e tentando imaginar, e lendo na história sobre algumas questões sobre Esmirna, a gente fica pensando, ainda bem que foi há 2000 anos atrás quase. Mas a realidade de Esmirna, irmãos amados, é uma realidade de muitas igrejas perseguidas nos dias que nós estamos vivendo. Exatamente da maneira como Esmirna viveu naquele tempo, no nosso tempo, na atualidade. Também muitos estão vivendo. Esmirna foi considerada, portanto, a cidade dos mártires, de dor, sofrimento. E a história fala sobre o Policarpo. Policarpo de Esmirna era bispo daquela cidade. Foi morto na sua velhice, com 86 anos. Fizeram tudo para que Policarpo negasse a fé, Jesus, renegasse a sua fé em Cristo. Passou por martírio, sofrimento e dor, com 86 anos. Sendo ameaçado pelo Império Romano, para que negasse a Jesus. Policarpo deixou muitas coisas escritas, mas uma das coisas escritas antes da sua morte foi: por 86 anos eu tenho servido a Jesus, e esse Jesus nunca me fez nenhum mal, e esse Jesus nunca me decepcionou em nada. E como que agora eu poderia blasfemar contra o meu Rei e o meu Salvador? Foi morto. Ser fiel até a morte. O fim da perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Mesmo assim, Jesus incentiva, fala, orienta, adverte. Mesmo assim, deveriam ser fiéis. Irmãos, quantas vezes, não poucas, quantas vezes nós arrumamos desculpas para não fazermos algo que Deus quer que façamos. Nós vivemos numa geração hoje, talvez em outros tempos também, mas nós vivemos hoje numa geração de cristãos especialistas em desculpas para Deus. Nós somos treinados por nós mesmos. Parece que a oração que aquele homem fez a Jesus há muito tempo atrás no ministério de Jesus é uma oração que nós precisamos redescobrir, reafirmar e fazer parte da nossa vida. Quando aquele homem chegou para Jesus e disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque muitas vezes, irmãos, há mais incredulidade aqui do que ali. Muitas vezes há mais incredulidade na igreja do que fora da igreja. Muitas vezes há mais incredulidade na vida dos cristãos do que fora. Ser fiel até a morte. Não devemos arrumar desculpa para fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus quer. E aí eu quero terminar, caminhando para o final,
no versículo 11, sempre Jesus tem uma palavra, uma promessa de vitória. Primeiro Jesus se identifica: eu sou aquele que foi morto, mas reviveu, eu sou o primeiro e o último. Preste atenção, Esmirna, nisso, porque vocês vão passar por algumas situações e até morte, mas esse que fala com vocês e que está no meio do candeeiro, é aquele que morreu, mas reviveu e está vivo. Jesus faz advertência àquela igreja, e Jesus, ele diz que conhecia a igreja, tribulação, pobreza e as blasfêmias que aquela igreja sofria. E agora Jesus fala do prêmio da vitória. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. É interessante como que nessa carne de Esmirna, Jesus adverte diversas vezes sobre morte, porque era isso que a igreja iria passar, estava passando. A perseguição era ferrenha, era tamanha, era angustiante, era sofrida. Por isso que Jesus fala diversas vezes, e agora mais uma vez: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como em todas as cartas às igrejas do Apocalipse, Jesus chama os destinatários a ouvirem a sua palavra, irmãos. Eu tenho crido que uma das coisas que nós, nesse tempo que nós estamos vendo, precisamos consagrar ao Senhor são os nossos ouvidos. Dificilmente a gente ouve alguém dizer: Senhor, eu consagro os meus ouvidos. Senhor, eu santifico os meus ouvidos. Senhor, dá-me ouvidos límpidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo uma geração que nós precisamos consagrar os nossos ouvidos ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, meus ouvidos. Não tem aquele negócio que a gente vai lá no médico, no otorrino, eu já fui algumas vezes, e ele faz lá uma chacoalhada no ouvido da gente, que é uma coisa maravilhosa. Limpa, a gente sai de lá ouvindo até o que não deveria. Mas que coisa boa. Eu acho que nós estamos precisando, na nossa vida espiritual, irmão, passar por uma lavagem em nossos ouvidos. Porque num mundo de tanta enxurrada de informações, e até religiosas, mas me parece que nós não estamos dando ouvidos àquilo que na verdade Deus quer que nós. No prêmio da vitória que Jesus declara à igreja de Esmirna, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque o vencedor, num contexto de morte, num contexto de dor, de sofrimento, de blasfêmia, de pobreza, Jesus fala de vencedor, irmãos. Naquele contexto em que a igreja sofria, gemia, naquele contexto que estava ali, rodeado de sinagogas de Satanás, blasfêmia, perseguição dos romanos, dos judeus, uma igreja que se tornou pobre porque os bens dos crentes foram confiscados. Aí Jesus assim, um vencedor. Geralmente a gente pensa no vencedor, naquele que está no topo, aquele que está na frente, naquele que está tudo muito bem, as notícias são as melhores, não é verdade? Mas na igreja que sofre, na igreja que perde para o mundo,
diante das situações, a igreja que vive esses horrores, Jesus declara o vencedor. Porque aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são vencedores em Cristo Jesus. Aí Jesus disse: nenhum dano sofrerá, dano da segunda morte. Esses vencedores iriam passar. Jesus estava dizendo, irmãos, aqueles que iam viver tempo de perseguição, e os perseguidores, tanto judeus como romanos, poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis jamais sofreriam a segunda morte, a morte eterna, jamais iriam sofrer. Aí Jesus diz mais: e dar-te-ei então a coroa da vida, coroa da vitória, a coroa da vitória, a coroa que vem de Deus, a coroa que somente Ele pode dar, pode oferecer. Naquele tempo, principalmente hoje, ganham medalhas, vencedores. E aqui traz a ideia, então, da premiação que é dada ao vencedor. Morar em Esmirna, no primeiro século, concluindo, não seria fácil para o discípulo de Jesus. Porque além das perseguições pelos judeus, repito, eles enfrentavam uma ameaça da mais organizada e poderosa. A idolatria oficial da cidade de Esmirna, juntando a religião e a força do governo, prometiam uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade. Para vencer toda esta tentação, provação, teriam que crer, acreditar no poder daquele que se identificou como sendo vencedor da morte. Mesmo que se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas somente por aquele que pode dar a garantia, porque Jesus declarou: sou o primeiro e o último, e eu fui morto e tornei a viver. Igreja, segunda igreja, a carta de Jesus a Esmirna é uma carta de encorajamento, não é uma carta de bajulação à igreja, mas é uma carta de consolo. As pessoas hoje estão querendo mensagens de bajulação. Líderes querem ser bajulados, igrejas que querem ser bajuladas. E a pergunta final da mensagem desta manhã: queremos ser bajulados ou queremos ser consolados? A mensagem à igreja de Esmirna traz para nós uma reflexão. Excesso de segurança, porque Jesus não prometeu livramento ao sofrimento, porque excesso de segurança pode gerar uma espiritualidade rasa na vida do crente. A promessa de Jesus foi essa: não tenham medo, não tenham medo. O mais importante é que não passaremos pela segunda morte. Deus conhece nossas aflições, irmãos, pobreza, lutas, dores, sofrimento. Mas Ele, Jesus, é o nosso maior tesouro, a maior riqueza
não está exatamente do que nós temos, mas a nossa maior riqueza está na forma, na maneira como Cristo nos vê, e que sejamos vistos por Jesus como fiéis até a